Olá, tudo bem? Meu nome é João Paulo, sou adventista do sétimo dia. Estou aqui para trazer uma mensagem que tem tirado noites de sono, que Deus tem pedido para trazer aqui para o seu povo. Não é uma mensagem popular, não é uma mensagem muito fácil de se transmitir. E eu queria orar com você para que Deus nos ajude agora nesse momento a entender esta mensagem. Senhor Deus, esteja conosco agora, nos orientando e nos conduzindo no estudo das profecias, nos ajudando a entender a onda dos acontecimentos. Perdoe os nossos pecados, conceda a nós o Espírito Santo para sempre, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amigos, você que está me assistindo aí, eu queria que você prestasse muita atenção nessas mensagens. A mensagem que nós vamos abordar aqui é sobre a sequência dos acontecimentos proféticos. Deus deixou uma linha de acontecimentos proféticos, um acontecimento após o outro. Será que podemos entender qual será o próximo acontecimento? Aqui no livro de Daniel, no capítulo 12, verso 10, nos diz: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos fará perversidades, e nenhum dos perversos entenderá, porém os sábios entenderão. Então a palavra de Deus nos diz que os perversos não vão entender a onda dos acontecimentos, mas os sábios entenderão. É a sequência dos acontecimentos. E eu queria compartilhar aqui com vocês duas parábolas importantíssimas. E eu queria que você se refletisse nessas parábolas. Eu vou fazer aqui a leitura. O gelo que derrete é água. Muitos sofrerão danos permanentes por serem muito rápidos em pegar uma frigideira quente. No entanto, uma criança que ouvir as instruções de seus pais para não pegar uma frigideira quente não se queimará. Ou seja, muitos vão antecipar as coisas, né, e sofrerão danos permanentes. E aqui nós temos uma outra parábola. Havia um fazendeiro que saiu antes que os ponteiros do relógio mostrassem que já era quase primavera. Durante a época fria do ano, ele rapidamente apressou em quebrar a terra congelada com o seu arado. Em seguida, ele conectou a sua semeadora ao trator e espalhou as sementes nos torrões de terra congelados. No dia seguinte, ele voltou aos campos e notou uma grande reunião de corvos e outros pássaros pretos. Ao longe, ele podia ouvir os sons das vacas, ovelhas e cabras. Eles estavam formando as palavras: você plantou muito cedo. O fazendeiro tinha tanta pressa em ganhar dinheiro que se apressou em plantar cedo, e ele plantou muito cedo. O Espírito de profecia nos adverte a não antecipar o tempo de angústia. Olha o que diz lá em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 180. Há um tempo de angústia sobrevia ao povo de Deus, mas não devemos manter isso constantemente diante dele e incitá-lo para ter um tempo de angústia antecipado. Então, o Espírito de profecia nos adverte para nós não antecipar o tempo de angústia. A maioria das vezes que Deus nos adverte, infelizmente, as coisas se cumprem, as coisas acontecem. É o que está acontecendo agora. Muitos estão pegando em uma frigideira quente, que vai trazer danos
permanente. Mas se nós ouvirmos a instrução do nosso Pai Celestial, não iremos pegar nessa frigideira quente e não vamos nos queimar. Não faremos como fazendeiro, né? Vamos colocar o arado antes da hora, vamos semear antes da hora. E isso não vai acontecer se nós se atentar às orientações do nosso Pai Celestial. Aqui existe um texto em Mensagem Escolhida, volume 3, página 339, que diz: a Bíblia acumulou e juntou seus tesouros para esta última geração. Todos os grandes acontecimentos e solenes realizações da história do Antigo Testamento estão se repetindo na igreja nesses últimos dias. Segundo a inspiração, nos diz que a história do Antigo Testamento, do Antigo Israel, está se repetindo na igreja de Deus nos últimos dias. E uma das coisas que está se repetindo na igreja de Deus nesses últimos dias é a interpretação profética errada. Os judeus inverteram os eventos e rejeitaram a Jesus na sua primeira vinda. O mesmo está a acontecer agora. A ordem dos eventos estão sendo invertidas. Eventos que vão acontecer antes do fechamento da porta da graça, muitos estão colocando para depois do fechamento da porta da graça. Muitos acontecimentos vão pegar muitos de surpresa. Mas por que isso vai acontecer? Porque muitos, como Deus tem me falado, não consultam mais a Ele. Estão fazendo um estudo independente dele. E vão cometer erros. E eu queria dizer para você que me assiste aqui, que a mensagem de Deus não tem erros. Não pode haver erros. Deus não erra. Ele é muito sábio para errar. E muito bom para negar qualquer coisa boa aos seus filhos. Bom, eu vou compartilhar aqui com vocês uma sequência de acontecimentos, e como a grande doença que está acontecendo agora, e a apostasia, a ordem jesuíta, a lei dominical, a saída das grandes cidades. Nós vamos abordar aqui também a questão da ordenação de mulheres, a purificação da organização adventista e a destruição de uma cidade em nossos dias. Foi profetizada a destruição dessa cidade e ninguém toca neste assunto, ninguém fala neste assunto. Então existem eventos que também estão sendo desconsiderados, estão sendo rejeitados e que precisa ser colocado dentro da linha profética que Deus traçou. Então Deus tem um objetivo com tais acontecimentos e nós vamos entender hoje sobre isso. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a grande doença. Qual é a causa desta doença? Qual é o objetivo dela? De onde ela veio? Muitos dizem que esta doença veio de uma conspiração, que esta doença veio do cachorro, da cobra, do morcego. Então muitos estão afirmando muitas coisas, mas de onde veio a grande doença? Qual é o seu objetivo? Então a grande doença a causa dela devido ao estilo de vida errado, que é uma abominação para Deus. Além de ser pecado, é uma abominação. Então esse estilo de vida errado que o mundo está adotando, essa união errada, ela trouxe essa grande doença que separa uns dos outros. Se você perceber, não há mais movimentos a respeito desse estilo de vida errado.
Por quê? Porque a grande doença não permite aglomeração. Então Deus está se desagradando destas coisas. E muitos estão afirmando, né, que Deus não mata, que Deus não destrói. Essa é uma doutrina errada que está sendo disseminada tanto na Igreja de Deus como no mundo protestante, que um dia protestou, né, contra Roma e hoje não protesta mais. Hoje estão fazendo alianças com Roma, estão lá abraçando o líder de Roma, dando as mãos para o líder de Roma. Então a profecia certamente está se cumprindo. Então a grande doença, meus amigos, ela tem um objetivo. E se você perceber, essa grande doença, ela vai tirando o fôlego aos poucos. Por que ela tira o fôlego aos poucos? Porque ela está dando tempo para aquela pessoa refletir e se arrepender. E a pessoa fica ali sozinha, meditando. Então a grande doença também, conforme que a palavra de Deus aqui no Espírito de Profecia, nós temos que entender que Deus iria tirar pessoas que não iriam suportar o tempo de angústia. Deus iria tirar aqui os adultos, né? Os jovens, crianças. Se você for perceber, essa grande doença, ela começa matando as pessoas mais velhas. E ela vai terminar com as crianças. É muito duro falar estas coisas aqui. Não é muito fácil, porque surgem muitos questionamentos. Mas eu queria dizer para você que Deus sabe todas as coisas. Deus é muito sábio para errar e muito bom para negar qualquer coisa boa aos seus filhos. Deus sabe o que está fazendo. Não podemos entender neste momento o que Ele faz. Maria, aconteceu o mesmo com ela. Muitas coisas ela não entendia, mas ela guardava no coração. Se ela não entendeu nesta terra, ela vai entender lá no reino de Deus. Então a grande doença, ela tem esses objetivos. Eu queria falar aqui um pouquinho também sobre a ordem jesuíta, a apostasia. Então a apostasia, ela tem permeado a igreja. Deus nos advertiu através do ministério profético de Ellen White a respeito da apostasia com o Dr. Kellogg. Todos conhecem essa história. Ali é o início da apostasia, a qual foi intitulada como apostasia alfa, o início das teorias letais. E Deus mostrou para a sua serva o fim das teorias letais, porque ela diz que em pouco tempo iria vir o ômega, que era o fim desta apostasia. Se você for estudar a história da igreja, em 1932, a apostasia ômega, ela tem início. E agora nós estamos no mais profundo desta apostasia. E ela ficou tão assustada, a profeta de Deus, porque essa apostasia era muito sutil, imperceptível, muito camuflada. Então, meu amigo, Deus, através do seu ministério profético, nos advertiu sobre uma obra de espia que seria feita na nossa igreja. E olha só o que diz aqui: enviei advertências a muitos médicos e ministros, e agora devo advertir todas as nossas igrejas a terem cuidado com homens que estão sendo enviados para fazer o trabalho de espiões em nossas associações e igrejas. Uma obra instigada pelo pai da falsidade e decepção, que cada membro da igreja permaneça fiel aos princípios. Disseram-nos que viria e aconteceu. Olha só a afirmação: disseram-nos que viria e aconteceu. Nos seus dias já estava acontecendo essa infiltração, essa preparação. E ela pediu para nós sermos firmes aos princípios, porque o inimigo, através dessa obra,
iria mexer nos princípios que nos tornaram uma igreja remanescente. Então, meu amigo, existe sim de fato uma apostasia. A organização adventista está em uma apostasia profunda. Não estou a dizer neste vídeo que a organização adventista é Babilônia. A organização adventista não é Babilônia. Mas nós devemos ser sinceros e confessar que a nossa amada igreja está em apostasia profunda. Eu não preciso me espernear para tentar mostrar que ela está em apostasia, porque ela mesma, os membros e os líderes, através de suas atitudes, de suas mensagens, mostram isso. Então, devido a essa apostasia que está tão profunda na organização adventista, que é praticamente quase imperceptível, só consegue perceber aqueles que estão estudando a Bíblia e o Espírito de Profecia. Porque Laodiceia, meus amigos, ela é cega. Cega para os seus próprios problemas. Não aceita que existe problema nela. E quando nós passamos a estudar os conselhos da testemunha fiel, que é o colírio do Espírito Santo, os nossos olhos abrem e começam a enxergar coisas que começam a doer no nosso coração, que começamos a gemer e suspirar pela nossa amada igreja. Infelizmente, se essa apostasia não parar, Deus irá purificar a organização adventista. Aconteceu um episódio alguns anos atrás, no ano de 1903, 2 instituições nossas foram queimadas por causa de apostasia, porque essas instituições estavam sendo conduzidas de maneira errada. E Deus mandou um aviso através de sua profeta. Eu queria compartilhar este aviso. Está aqui no livro Ministério da Publicação, no capítulo 15, que fala sobre as repreensões e advertências de Deus para a sua igreja. Então, quando Deus destrói essas duas instituições com fogo, repreendendo porque elas não estavam sendo conduzidas de maneira correta, como Ele instruiu, aqui a serva do Senhor, a sua profeta, diz o seguinte, as seguintes palavras que Deus transmitiu para ela. Quero dizer a vocês que se depois das advertências dadas nessas queimadas, os líderes de nosso povo continuar, assim como fizeram no passado, exaltando a si mesmos, Deus levará os corpos. Olha só, Deus, através da sua infinita misericórdia, não tirou a vida de ninguém na destruição daquelas duas instituições. E agora Deus está a dizer, por meio da sua profeta, se essa apostasia não acabar, Ele vai levar os corpos. Não sou eu que estou a dizer, mas é o próprio Deus que aqui está falando. E aqui mais abaixo fala o porquê que essas instituições foram destruídas. Recebi instruções porque esses grandes edifícios foram destruídos pelo fogo. Estou certa de que, a menos que a administração dessas instituições sejam conduzidas mais segundo a ordem de Deus, haverá mais revelações do desagrado de Deus. Ministério da Publicação, página 71 a página 173. E aqui, meus amigos, o que me deixa mais impressionante é o que está escrito lá nos materiais de 1888, na página 1303, que diz que Ezequiel 9 vai se cumprir ao pé da letra. Então estude ali Ezequiel 9, vai se cumprir ao pé da letra. Deus não quer destruir as instituições da organização, nem as associações. Ele tem enviado advertência, ele tem levantado mensageiros para isso, mas as mensagens, as advertências têm sido jogadas por terra. Os mensageiros têm sido zombados,
por causa das mensagens que estão trazendo de advertência. Deus não quer destruir, Deus não quer matar. E antes que Deus faça tais coisas, Ele adverte, Ele avisa. E Ele está nos advertindo hoje, nos chamando ao arrependimento. Eu queria dizer para você, líder, você sabe que algumas coisas não estão sendo conduzidas da maneira correta? Deus está te chamando ao arrependimento, a seguir a sua ordem. E se você seguir a ordem de Deus, você vai ser exaltado por Deus, honrado por Deus. Eu queria dizer para você, jesuíta, que está infiltrado na organização Adventista Sétimo Dia, fazendo o povo de Deus errar, disseminando doutrinas erradas, estão na posição aí de liderança, nos maiores cargos da igreja, oprimindo os líderes da igreja, a fazer um trabalho que não é da ordem de Deus. Eu queria dizer para você, se arrependa, antes que o juízo de Deus caia sobre esta igreja. Sabe, meus amigos, quem receberá o juízo de Deus? São aqueles que estão rejeitando os mensageiros, rejeitando as mensagens e riscando o nome dos seus filhos do livro da igreja. Por isso eu estou dizendo, arrependa-se antes que isso aconteça. Sabe, eu queria falar aqui um pouquinho agora sobre a lei dominical. No início deste vídeo, eu compartilhei com vocês duas parábolas. Uma parábola diz que muitos pegarão numa frigideira quente e sofrerão danos permanentes. Outros, ouvirão o conselho do Pai Celestial e tomarão as decisões certas. E vão falar da maneira correta. Não irão antecipar as coisas e não trarão um tempo de angústia antecipada. Nós temos aí a Laudato Si, que está sendo estudada por muitos membros da igreja, líderes da igreja, e muitos estão até afirmando um decreto dominical. Meu amigo, há uma preocupação sobre isso, porque segundo a profecia do capítulo 13 do Apocalipse, primeiro será formada a imagem da besta, depois virá o sinal. Nós sabemos que o decreto dominical se torna um sinal quando é proibido comprar e vender. E essa lei sai primeiro nos Estados Unidos. Devemos nos atentar àquilo que foi revelado a nós. Sabemos que o decreto dominical será uma campanha. Isso está revelado no livro Grande Conflito. Ele seria baseado ou firmado, fortalecido através dos grandes acontecimentos catastróficos na natureza, na sociedade, no mundo político e na religião. Isso não é novidade. Muitos estão tratando isso como se fosse uma novidade, como se nós não fôssemos avisados. Eu queria dizer para você, nós fomos avisados que seria assim. Isso não é novidade para nós. Nós não deveríamos estar assustados com essas coisas, impressionados com isso. Devemos reorganizar as nossas ideias, teorias e práticas. Isso é reforma. Então Deus mostrou que algumas ideias e práticas nossas não estão corretas, precisa ser reorganizada. Então, meus amigos, não me surpreendo em ver o papado trabalhando através das condições climáticas para trazer um decreto dominical. Isso não é novidade para nenhum de nós, nem para aqueles que estão estudando as profecias e que crê no que está escrito. Então eu queria dizer a você que o decreto dominical não vai sair agora, mas eu queria dizer a você que nós temos que acompanhar sim de fato
as notícias e saber o que está acontecendo. Como eu li no início deste vídeo, falando que os sábios entenderão a onda dos acontecimentos. É importante nós entender as ondas dos acontecimentos. O inimigo de Deus, ele entende a onda dos acontecimentos. E a partir do cumprimento de tais profecias, ele faz o seu trabalho. Satanás, ele vai trazer um decreto dominical na hora propícia. Ele tem a hora certa para trazer isso. E muitos do povo de Deus vai cair nisso. E eu queria dizer a você que existem alguns acontecimentos que antecedem o decreto dominical e que o inimigo está de olho, só esperando o cumprimento desses acontecimentos. Um desses acontecimentos é a purificação da organização adventista. O outro é a destruição de uma cidade chamada Nashville, capital de Tennessee, de um estado dos Estados Unidos. Esta cidade, o sodomismo, tem crescido ali. E Deus destruirá esta cidade como um exemplo que Ele não aprova tal união, que Ele não aceita, que para Ele é pecado e é abominação. Isso vai chamar a atenção do mundo inteiro. Isso vai alarmar o mundo. E eu queria dizer para você que isso foi profetizado há 116 anos atrás. E isso não está sendo falado. E olha só o que Deus falou à sua profeta. Quando ele estava em Nashville, tinha falado ao povo. E durante a noite houve uma imensa bola de fogo que veio direto do céu e se estabeleceu em Nashville. Havia chamas saindo como flechas daquela bola. Casas estavam sendo consumidas. As casas estavam cambaleando e caindo. Alguns de nosso pessoal estavam ali, exatamente como esperávamos. Disseram eles. Então, ou seja, os adventistas foram avisados. Nós somos avisados. Mas nem nós mesmos cremos nas mensagens que recebemos. Somos incrédulos muitas vezes. Isso é triste demais. Quem sou eu? Eu falo, Senhor, quem sou eu para falar essas coisas? Nós somos incrédulos, irmãos. Deus mostrou através do seu profeta a destruição de uma cidade. Quem está avisando essa cidade? Quem está alertando essa cidade? Nos dias de Jonas, Deus falou, Jonas, vai lá, adverte Nínive, porque ela vai ser destruída. E o que Jonas falou? Não, Senhor, não vou não. Manda um terremoto, manda um incêndio, uma inundação. E Deus falou, Senhor, Jonas, como eu posso destruir uma cidade que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Seria injusto. Sabe, o juízo vai descer sobre essa cidade. Ela não está sendo advertida. Muitos irmãos que moram ali nesta cidade, em Nashville, que é a capital de Tennessee, estão adormecidos espiritualmente. E na hora que isso acontecer, muitos vão dizer assim, mas nós sabíamos que isso ia acontecer, mas não sabíamos que seria agora. E as pessoas vão olhar para eles e dizer, vocês sabiam e não nos avisaram? As pessoas vão estar agonizando. Parece que as pessoas, quando escutam aquelas frases desses irmãos adventistas, vai querer rasgar eles. Vocês não nos avisaram. Que tristeza, irmão. Que tristeza. Um evento aqui sendo desconsiderado. Você sabe por que isso está acontecendo? É porque nós estamos preocupados com nós mesmos. Não estamos preocupados com a obra de Deus. Eu estou preocupado com investimento, com as coisas desse mundo. Mas eu quero dizer, irmãos, olhe bem para o cenário mundial, olhe bem para os acontecimentos. Será que estamos no tempo de investimento? Não sei. Pergunte a Deus o que Ele quer para a sua vida. Sabe, essa cidade será destruída. Mas quando isso irá acontecer? Não sei. Não existe datas mais.
Só Deus, na sua presciência, no seu calendário e no seu horário, só Ele sabe. Mas está muito próximo a destruição desta cidade. Eu queria dizer a vocês que existem acontecimentos que antecedem o decreto dominical e que Satanás está esperando o cumprimento desses acontecimentos. E ele sabe disso. Ele está confundindo o povo de Deus nas profecias, gerando um tempo de angústia antecipado. E olha só, o que vai acontecer antes do decreto dominical, irmãos? Sabe, a nossa amada igreja está em apostasia. E uma das coisas que vai encher o cálice dessa apostasia é a ordenação de mulheres como pastores e anciãos. Quando a organização adventista aprovar tal ensinamento, tal prática, o juízo de Deus virá sobre a sua igreja. Porque isso vai ser entendido por Deus como apostasia mundial. E muitos não estão entendendo, ninguém está estudando sobre o assunto. Mas João Paulo, mas a Bíblia, o Espírito Santo não fala claramente sobre esse assunto. Mas eu queria dizer a vocês, irmãos, que existem textos indiretos que falam sobre este assunto e que nos mostram que Deus não aprova tal decisão. E olha só, em Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 295, diz: Deus distinguiu Arão ao escolher ele a sua posteridade masculina para o sacerdócio. Está vendo? Se você for estudar a Bíblia, de uma maneira indireta, Deus mostra que não existe sacerdotisa, não existe pastora e nem anciã. Mas existe uma força, né, que nós sabemos quem é, que Deus nos advertiu, obra de espião, que está ali forçando a nossa organização a aceitar tal prática. Fico tão triste quando vejo o nosso líder mundial fazer um discurso para nos preparar, mas se a gente for ver, a maioria dos discursos que esses homens estão fazendo são discursos de rendição. Eles não fazem nada para remediar o mal. Então não adianta, meus amigos, eu ficar aqui discursando, falando que tem, e se eu não faço nada para remediar o mal? Serei responsável por isso. Tenho que fazer algo para remediar o mal. Deus não me colocou ali como líder para ficar discursando, fazendo discurso. Então, se não fizer nada para remediar o mal, de nada valerá o discurso. Será simplesmente um discurso de político. Porque os políticos, eles discursam e nós não vemos nada se cumprir. Então, meu amigo e minha amiga, quando a organização adventista aprovar, eu não sei quando isso vai acontecer. Não sei. E eu sei de uma coisa, que quando isso for aprovado, não acontecerá de imediato os julgamentos de Deus sobre a organização. Deus é muito misericordioso, muito longânimo, muito paciente, tardio em irar-se. Ele dará um tempo para a organização, enviará mensageiros, advertências a ela, porque Deus ama a sua igreja. Sabe, uma das advertências mais ao extremo que Deus vai tentar chamar a atenção da sua igreja com a destruição desta cidade. Esse será o último aviso, meu amigo, para que você possa se arrepender. Esse será o último aviso de misericórdia de Deus. Desperte, igreja, desperte, minha igreja. Esse é o último aviso que Deus vai dar à sua igreja. Mas sua igreja não vai atentar esse aviso. E o juízo de Deus virá sobre sua igreja. E muitas pessoas serão destruídas, porque não quiseram ouvir os avisos de Deus. Isso será, meu amigo, muito triste.
E aí, depois desse acontecimento, vai vir o decreto dominical. E muitos adventistas, depois que acontecer esse acontecimento na igreja, muitos vão sobreviver a isso, eles vão cuspir no nome da igreja. Vão colocar outro nome no coração. Será um momento de sacudidura assim terrível. Por isso, meus amigos, temos que crer agora. Temos que nos preparar agora para esse momento. Sabe, quando o decreto dominical sair, Satanás estará na terra. Ele vai aparecer no Vaticano, não é em Israel. Porque o seu líder, o seu representante está no Vaticano. O seu líder, ele está agindo agora como João Batista. Ele está preparando o caminho para a falsa vinda de Jesus. Então Satanás vai personificar a Cristo. Ele vai descer lá no Vaticano. E todos saberão que aquele evento vai acontecer naquele momento. Porque todas as câmeras estarão focadas nele. Infelizmente, muitos de nossos irmãos irão ajoelhar aos seus pés e beijar. Principalmente aqueles líderes que nós mais admirávamos pela sua eloquência, pela sua pregação. Muitos deles irão se ajoelhar aos pés desse falso Cristo. Então, meus amigos, eu queria resumir aqui para vocês o que de fato irá acontecer agora. Então, os filhos de Deus, eles entendem a onda dos acontecimentos. Nós devemos entender esta onda de acontecimento para não darmos passos errados. E eu queria dizer a você o seguinte: Deus está chamando nós a um reavivamento e reforma. Muito está se falando sobre reavivamento, mas nada está se falando sobre reforma. O que devemos reformar? Reformar o que não está sendo falado. Como eu vou me reformar se não está sendo falado o que eu devo reformar? Tem alguma coisa errada nesta mensagem. Quando uma pessoa vai ao púlpito e fala que a nossa dieta tem que ser mudada, muitos apontam o dedo para o mensageiro e diz: fanático, extremista. Sabe, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, muitos disseram ali: estão bêbados, estão embriagados. E a mesma coisa está acontecendo hoje, meus irmãos. Quando o irmão vem trazer uma mensagem que o nosso guarda-roupa tem que ser mudado, que o alimento das nossas panelas tem que ser mudado, nós nos alarmamos: fanático, extremista, esse irmão aí não pode pregar mais, não pode subir no púlpito. Que tristeza a condição que tem chegado a igreja de 27º dia. Mas eu quero dizer para vocês, meus amigos, que esta igreja não vai cair. Ela vai até o final. Nós temos que entender uma coisa, que os adventistas do 7º dia não são os infiéis, são os fiéis. Fiéis à Bíblia e ao Espírito de profecia. Essa é a característica do povo verdadeiro de Deus. Eles têm a Bíblia na mão direita e o Espírito de profecia na mão esquerda. Então, meu amigo, eu queria fazer aqui um resumo com você a respeito dos acontecimentos proféticos. Então, nós vimos aqui que sobre a grande doença, que a lei dominical não será agora. Existem acontecimentos que antecedem a aprovação desta lei, como a marca da besta, que irá proibir de comprar ou vender.
Primeiro sairá lá nos Estados Unidos. Então nós temos, antes deste acontecimento ainda, a destruição de Nasville, que será um aviso, né, para o mundo. Nós temos aí uma decisão que está para ser tomada, eu não sei quando, né, pode ser o ano que vem, essa questão da ordenação de mulheres como pastores e anciãs. Não sei quando vai acontecer, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu tenho orado muito sobre isso, sobre este assunto. Tenho perdido noites de sono. Não é muito fácil, né, transmitir tais mensagens, porque são mensagens que não é popular e que as pessoas não entendem. Então, meus amigos, Deus diz aqui, uma coisa muito interessante. Aqui no The Bibliation, 1 de fevereiro de 1897, mas antes do Senhor punir os homens por sua iniquidade, eles enviam uma mensagem de advertência. Antes de visitá-los com seus julgamentos, ele lhes dá a chance de se arrependerem. Aleluia, irmão. Glória a Deus, que Deus está nos dando a chance de nos arrepender, de refletirmos. Deus tem levantado mensageiros para divertir a sua igreja. A sua igreja tem ouvido os mensageiros de Deus? Não. Tem tirado eles do púlpito, tem tirado o nome deles do livro da igreja e tem acusado eles falsamente de fanatismo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus abra os nossos olhos nesta hora difícil que estamos passando, que escutamos as instruções de Deus para não pegar numa frigideira quente e sofrer danos permanentes. Meu amigo, minha amiga, agora é o momento de você entrar no seu quarto e perguntar a Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, me mostre a verdade. Assim como Deus escuta a minha oração, escutará a sua oração também. É assim que eu faço, meus amigos. Eu vou no meu quarto, pergunto a Deus. Tenho estudado bastante a Bíblia, o Espírito de Profecia. E Deus vai te orientar, Deus vai te conduzir. E a Bíblia diz o quê? Se isso que eu estou falando a você é verdade, então o que diz em Isaías 8:20? Devemos conferir na Bíblia e nos testemunhos. Se não estiver falando de acordo com a Bíblia e os testemunhos, em mim não há luz. Em mim não há luz. Não precisa me seguir. Pode considerar todas essas orientações, mas foi o que Deus pediu para me trazer a vocês aqui neste vídeo. Que Deus abençoe a todos, ilumine a todos. Amém. Então vamos fazer uma oração. Senhor Deus, agradecemos porque o Senhor tem nos conduzido durante este assunto. Que o Senhor seja com meus irmãos que estão no mundo inteiro, passando por dificuldades. Ajude os nossos irmãos, nossos líderes a entender a mensagem com urgência de preparação para esses últimos dias. Nos conduza, em nome de Jesus. Amém.